pessoal, bom dia. Eu aqui novamente, terminando o assunto da caixa clara. Para quem não viu, tem a aula anterior que eu falei um pouco na introdução, mostrei um pouco dos toques, né? E nessa aula de hoje eu vou falar um pouquinho das famílias da caixa clara, né? Dentro da família dos tambores, a caixa tradicional pode mudar muito de nome. Volto a dizer, eu interpreto assim. Então, se ela é um pouco mais funda, ela pode ser um tambor militar. Se ela for... Essa caixa é uma caixa tradicional, né? Uma caixa tradicional, que 14 por 6,5, eu acho. Ou 5,5, não tem exatamente. Né? Uma caixa de bateria, eu não tenho uma caixa sinfônica muito boa, assim, uma caixa de bateria, uma Pinguim antiga. Eu tenho essa daqui, que é uma Tama, que como ela é mais rasinha e menor aqui, ela é conhecida como caixa piccolo, que é uma caixa pequena, como o próprio nome diz. Eu tenho essa daqui que eu quis fazer uma propaganda, que é uma caixa, a piccolo é de metal, e essa é de madeira, do mesmo tamanho, mas ela é um pouco mais profundinha, e foi uma caixa que eu fiz. Eu sou luthier curioso, ela tem vários problemas, eu não preciso mostrar, mas é uma caixa soa super bem e menor do que uma de 14, né? E eu não tenho aqui para mostrar, mas eu vou botar algumas fotos aqui, talvez aqui. Tem um tambor militar, que é um tambor mais profundo, né? É conhecido também como... Tem o tambor tenor, que seria, na minha opinião, é um tambor militar sem a esteira. O tambor militar é mais grave. Tem o tambor provençal, Villa-Lobos usa um dos choros, que para mim é um tambor tenor, sem esteira, mas com uma cordinha em cima da caixa de cima. Então que dá um som como se você virasse a caixa e tocasse aqui. Como são as caixas das escolas de samba de hoje. Então assim, o mundo da percussão está sempre dando voltas nessa história, né? No meu ver, a caixa clara é um nome genérico para tambores com timbre ou sem timbre, com cordas ou sem cordas, né? Eu tenho um exemplo que eu sempre gosto de citar, Igor Stravinsky, que compôs essa Sagração da Primavera. Ele escreveu em 1918, penso eu, a História do Soldado, que é uma orquestra reduzida, né, um septeto, 7, violino, contrabaixo, trompete, trombone, clarineta e fagote. E percussão, no caso. Com um maestro ou sem maestro. Mas que no set da percussão, isso em 18, se não me falha a memória, a bateria não tinha sido construída ainda, não tinha sido pensada. Mas ele escreveu um set que é uma gran cassa, né, um bombo sinfônico, 2 caixas, deixa eu ver na minha guia aqui, ele pede 3, o bombo, 3 tambores, 2 caixas com diferentes alturas e sem esteira. Ele escreve assim, em francês, mas e um tambor militar, que aí ele fala com e sem esteira, que teria que ligar para fazer um trecho mais militar. Aí que eu penso que se for para ser mais prato, triângulo e pandeiro, que se for para ver num ponto de vista de bateria, é um bumbo com 2 tons e uma caixa, né? A caixa, que é liga e desliga, e 2 tons. Então assim, ele queria 3 tambores, o tempo inteiro ele usa só 3 tambores sem esteira, ele quer 3 tambores diferentes. Se é uma piccolo, uma caixa normal e um tambor militar, se são 2 caixas, não interessa, ele quer ter 3 sons diferentes, né? E um deles com uma esteira, de preferência mais grave, que ele cita que é o tambor militar, para fazer a marcha do soldado. Eu não me lembro qual, tem que ser uma coisa mais militar, né? Então, no meu ponto de vista, é isso, né? Você tem diferentes nomes para o mesmo instrumento, e claro que diferentes funções. Se está escrito tambor militar, você não vai usar uma caixa piccolo, isso é óbvio, né? Mas ao mesmo tempo a história vem mudando, né? Korsakov escreveu na partitura de Sherazade, aquele solo famoso que acompanha a clarineta, acompanhado pela clarineta ou acompanha a clarineta, vocês escolhem. Ele escreve tambor piccolo, que é tambor piccolo,
Só que assim, as grandes orquestras, quase todas, usam uma caixa normal, por questão de projeção sonora, de controle. A caixa piccolo, ela é mais estridente por ser mais aguda, né? Ó, sem esteira. Com esteira. Estão desafinados esse minuto. Né? Então, tá escrito piccolo, mas muita gente, quase todos, usam caixa tradicional. Agora eu vou falar um pouco sobre as baquetas de caixa claro. Tradicionalmente usamos baquetas de madeira com diferentes cabeças. Cabeças são essas pontinhas que temos aqui, né? Eu tenho algumas diferentes aqui para mostrar para vocês. Deixa eu pegar uma outra aqui. Eu tenho uma aqui diferente para mostrar para vocês. Cabeças pequenas, grandes. Ó, eu gosto muito dessas duas mais escuras aqui. E olha, eu vou botar todas aqui no mesmo tamanho. Se você for olhar, olha, tem diferentes tamanhos. Essa aqui é bem americana, uma empresa americana, Cooperman. Para tocar tambor militar, por exemplo, é a mais recomendada, né? Porque ela tem mais peso, né? Eu gosto muito. Essa que eu tô mostrando escura aqui, ela é uma marca alemã, Kohlberg. Quase todos os percussionistas alemães usam e tocam. Tem a cabeça bem pequena, ela é pequena assim em relação a Vickfurt 7A, por exemplo. Olha só, ela é um pouquinho menor ainda. Eu gosto muito da 7A para tocar bateria, assim, eu não gosto muito de baqueta parruda. Ao mesmo tempo tem a Bolero, né, da Vickfurt, que é a SD2, que ela é mais com um corpo maior, mas tem a cabeça pequena. Vou botar aqui junto com a 7A da mesma fabricante, para vocês verem a diferença. Ó. Né? Então isso tudo é muito pessoal, muito, não existe regra. A única regra que eu acho que teria é as baquetas serem iguais, né? Você vê se ela não está empenada, passa numa superfície lisa, vê se ela não está empenada, vê se ela tem os sons iguais, bem balanceados entre as duas baquetas, né? Isso é muito importante. Estudos da caixa clara. O meu professor ele falava assim: antes de tocar, não toque. Não toca. Pensa o que é que você vai tocar. Toca de cima para cima. Isso é uma coisa que eu aprendi que eu achei muito bom. O que é tocar de cima para cima? De cima para cima. Eu estou aqui em cima, toco e volto, né? Essa coisa da gente às vezes tocar, deixar a mão, depois subir, tocar, deixar a mão, depois subir, a gente perde muito tempo com isso, né? Movimentos amplos quando necessário, apogiaturas com a mesma mão. Isso é uma coisa que na técnica alemã eles ensinam, falam bastante, assim, que eu sei que isso é diferente dos rudimentos, né? E se você tem uma mão que vai fazer apogiatura, imagina um trecho plam, 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 né? Se você tem uma mão que vai fazer apogiatura e a outra que vai tocar o tempo forte, então que a mão que vai tocar forte vai e volta, não fique lá embaixo, né? Então o tempo forte é... Bom, vou falar dos métodos, de alguns métodos, né? Existem muitos, né? Existem muitos métodos de bateristas, existe muito percussionista americano, percussionista alemão, percussionista francês, né? Como somos brasileiros, a gente consegue abraçar um pouco de tudo e eu acho isso muito bom, né? Tem seu lado bom nisso tudo. Eu vou mostrar 3 métodos aqui que eu separei, que são métodos que eu usei também na Alemanha, que eu já conhecia alguns do Brasil. Esse método aqui, Mitchell Peters, no caso desse é o Advanced, mas ele tem todo do básico ao Advanced. São métodos muito bons, são estudos muito bons, né? Esse daqui não é um método, são 12 estudos do Jacques Delecluse, francês, que é uma outra linguagem completamente diferente do Mitchell Peters. Mitchell Peters tem uma coisa um pouco mais militar,
né, de rudimentos, de bem americano. O Delecluse ele já trabalha muito com musicalidade, muitas dinâmicas, polirritmia, e mulas, né? Eu gosto muito disso e eu acho muito difícil, né? Tem o método dele, tem esses 12 estudos que são muito bons, assim, em peças solos, que é realmente muito bom. E esse método alemão do Heinrich Knauer em português, que esse aqui por acaso é uma edição antiga, que foi o que eu consegui comprar lá na época. Em teoria ele é um método único, ele começa com exercícios super simples, né, e chega e chega a um nível muito bom, assim, né. Bom, aí como eu falei na introdução, no final de cada tema eu criei umas perguntas que me foram feitas durante esse período todo. Eu fui lembrando, fui anotando e vou falar para vocês, que às vezes são perguntas que vocês têm, né? Afinação da pele, da caixa. Peles iguais ou peles diferentes? Tipo de pele, né? Eu uso uma afinação igual. Eu sempre aprendi assim, né? O que você coloca em cima você afina embaixo, que aí elas vibram juntas, né? Tem alguns toques que a gente vai pegando. Eu já tenho colegas que falam que tem que ser uma quarta acima, né? A pele de resposta é uma quarta acima da de baixo. Tem uma dica que eu acho muito boa, a gente que precisa muito do som da esteira para fazer piano, para tocar nos pianinhos, a gente precisa ouvir esteira. Tem uma dica muito boa, que você afina o tambor, coloca a esteira e esses dois parafusos, os dois parafusos aqui os dois parafusos ao lado da esteira, você afrouxa um pouco. Por quê? Você vai ter uma pele aqui um pouco mais frouxa e no que você puxa a esteira ela vai encostar mais na pele. Eu gosto muito dessa dica. Outra pergunta: qual a melhor forma de abafar a pele retirando os harmônicos? Então, eu falei que essa flanelinha é o melhor amigo do músico, né? O melhor amigo do percussionista. Por quê? A gente pode botar a flanelinha, estudar como se fosse um pad, e você pode dobrar ela, deixar ela num canto e usar. Você pode usar um pedacinho de papel pequeno, que ele já tira os harmônicos que estão soprando. Existem esses munjal, que a gente compra em loja de bateria, que você cola e você consegue tirar um pouco os harmônicos. Lugar de toque, onde soa melhor a caixa? Boa pergunta. A caixa, o melhor som dela é no meio dela, onde a pele está mais esticada, né? Então se você vai tocar forte, é no meio. Se você vem muito para a borda, você tem que deixar as bordas para você usar como artifício, né? É muito difícil, por exemplo, tocar piano no meio. Então isso é um bom estudo também, estudar piano no meio da caixa, tá? Por exemplo, isso que eu fiz aqui, estou criando um estudo, né? Se eu faço aqui, a gente perde um pouco do rebote, então a região do toque aqui seria melhor. Toques duplos, com dedo ou rebote. Eu disse lá na aula do toque, na primeira aula, eu uso com levemente dedo, usando o rebote um movimento de braço para dois de baqueta, né? A baqueta desce. Se você quiser realçar o segundo com a beliscadinha aqui, pá, pá, pá. Qual forma de estudo seria indicado para o rulo constante, tanto no tanto no piano quanto no forte? Essa também é uma boa pergunta e é uma coisa assim que eu vivo pesquisando, correndo atrás. Eu aprendi a sempre fazer os rulos contados, né? Se eu tenho 4 tempos de rulo, 1, 2, 3, 4, eu pensaria 4 notas, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, e faria os movimentos de braço pensando nisso e ficaria mais ou menos assim. Eu vou realçar. Aí você tira os acentos e fica. Se daqui isso a gente consegue fazer isso no piano e fica
Claro que na orquestra você não tem que ouvir isso. Tem que... E pensando assim, eu não consigo, com os 4 movimentos que eu estou fazendo, tocar forte. Então, para tocar forte, eu tenho que tocar os 5, ou 6, ou 7, ou 8. Né? E se eu vou fazer um crescendo, eu posso pensar 4, 6 ou 7 ou 8 no final, vai depender do que você quer. Então, pra mim tem funcionado assim. Claro que não é uma matemática, tem que escrever, não, isso vai se tornando natural. Tá? Espero que tenha ficado claro. Então é isso, gente. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos nas próximas aulas. Até logo.